muito boa noite. É um prazer poder estar aqui convosco no Encontros com a Palavra, onde nós podemos abrir a Palavra de Deus e aprender um pouco mais sobre as mensagens que Ele tem para nós hoje. Gostaria de começar esta noite cantando o hino número 367. Vamos louvar a Deus através desta linda música. Importante é realmente a oração na nossa vida e que bom é nós podermos falar com Deus, como este hino dizia. Gostava agora de vos convidar a que nós pudéssemos orar e abrir o nosso coração a Deus. Paizinho que estás no céu, Senhor, neste momento nós queremos te agradecer
pelo teu carinho, a tua proteção e o teu amor e o privilégio que é podermos estar juntos através do YouTube esta noite aqui em conjunto, Senhor. Pedir-te que tu possas derramar o teu Santo Espírito e que aquilo que nós vamos estudar agora possa servir para o nosso crescimento espiritual. É aquilo que eu te peço e te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Sabem que a oração tem um papel essencial na nossa vida. No livro de Jeremias, no capítulo 33, no versículo 3, vai dizer: clama a mim e responder-te-ei. Anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Deus convida-nos aqui a que nós possamos clamar ao seu nome, que nós possamos abrir o nosso coração a Deus. A oração tem um papel essencial na vida do cristão e nós podemos ter bênçãos muito grandes quando temos o hábito da oração, quando nós temos um compromisso com Deus, em que fazemos hábitos de oração a cada dia, nós temos um encontro com Deus. Nós temos diversas personagens da Bíblia que nos dão um exemplo em relação a isso. Temos a oração de Ana, por exemplo, a pedir a Deus pelo seu filho, que diz que ela derrama a sua alma a Deus, o seu coração a Deus. É tremenda essa oração. Temos o exemplo de Daniel, que orava 3 vezes por dia e que isso fortaleceu de tal maneira a sua fé que foi capaz de enfrentar a cova dos leões por causa disso. Mas esta noite eu gostava de vos falar sobre alguns pontos em que mostram que a oração é realmente uma bênção para a nossa vida. O primeiro deles é que a oração fortalece a nossa comunhão com Deus. Esta talvez seja a nossa grande bênção com a oração. No fundo, talvez possamos dizer que a maior consequência do pecado, claro que nós estamos habituados a dizer que é a morte, mas a verdade é que talvez aquilo que é realmente mais grave para a nossa vida é o facto da separação que o pecado fez com Deus, entre Deus e o ser humano. E a verdade é que o mecanismo da oração, o nós podermos dobrar os nossos joelhos e orar a Deus, o nós podemos estar sentados a falar com Deus, o nós podemos caminhar a falar com Deus, é uma forma que o próprio Deus encontrou para ultrapassar este problema do pecado. É verdade que não temos o privilégio que Adão e Eva tinham de andar pelo jardim e conversar cara a cara com Jesus. Mas temos um grande privilégio por podermos falar com Deus. No Salmo 145, no versículo 18, vai-nos dizer: perto está o Senhor de todos os que o invocam, de todos os que o invocam em verdade. E em Tiago, no capítulo 4, no versículo 8, chegai-vos a Deus e Ele se chegará a vós. Esta é uma promessa que Deus nos dá de que quando nós o buscamos, quando nós clamamos a Deus, Deus vai estar constantemente ao nosso lado. Por isso, a nossa comunhão com Deus é altamente fortalecida quando nós temos um estilo de vida que engloba a oração. Quando nós temos hábitos constantes de oração. Quanto mais nós orarmos, mais sensíveis ficamos à presença de Deus. Muitas vezes nós temos o hábito de perguntar: mas onde é que está Deus? Eu não ouço a Deus. Isso acontece porque muitas vezes nós não temos o hábito de nos encontrarmos com Ele, de falar com Ele, de abrir o nosso coração a Ele. Que nós realmente possamos fazer disto um hábito na nossa vida. A segunda grande bênção é a paz que nós podemos encontrar através da oração. Filipenses, no capítulo 4, do versículo 6 ao versículo 7, diz: não estejeis inquietos por coisa alguma. Antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplicas, com ações de graça. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Todos nós temos preocupações, ansiedade. Talvez seja um dos grandes problemas da humanidade nos dias que correm, é o stress, a ansiedade, que este mundo, da maneira como está montado, acaba por criar em cada um de nós. A verdade é que nunca na história houve tantas pessoas a tomar
medicação, a preocupar-se com esta questão, porque realmente veem as suas vidas muito afetadas por problemas de ansiedade, por problemas de stress, por falta de paz no seu coração. A verdade é que quando nós temos um relacionamento com Ele, quando nós temos o hábito de falar e confiar em Deus sobre as nossas preocupações, há algo que vai acontecer na nossa vida, que é a nossa fé, a nossa confiança nele vai aumentar. E isso vai nos ajudar muito, porque Deus é verdade que não nos promete que os problemas vão acabar, mas promete que nos problemas Ele vai estar connosco e nos vai ajudar. E nós vamos saber que podemos ter a maior montanha diante de nós, mas sabemos que com Deus podemos vencer cada obstáculo. Temos a tranquilidade de ter o Deus Criador do Universo ao nosso lado para nos ajudar. Por isso, se tens um problema na tua vida hoje, que te preocupa, que te dá ansiedade, confia em Deus. Entrega isso nas mãos de Deus. Eu lembro-me que quando eu era um adolescente, na igreja que eu frequentava, numa semana de oração especial em que o foco era a oração, fizeram uma pequena caixa de papel para cada pessoa. E eu ainda tenho essa caixa. E essa caixa serve para quê? Para eu depositar as minhas preocupações ali dentro, porque Deus vai cuidar daquilo. E nós podemos confiar em Deus assim quando temos uma relação próxima com Ele. E quanto mais nós orarmos, quanto mais nós buscarmos esta experiência, mais a nossa fé vai crescer. Mais vamos ter paz, porque confiamos em Deus. O terceiro ponto em que realmente a oração é uma bênção para a nossa vida é que ela nos traz direção e sabedoria. Em Tiago, no capítulo 1, no versículo 5, vai dizer: e se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberdade e não censura, e ser-lhe-á dada. Deus promete orientar aqueles que buscam a sua sabedoria. E o quanto é que nós precisamos da sabedoria de Deus? É fundamental para nós. Porque a verdade é que quando nós olhamos para a sabedoria deste mundo, nós percebemos que as prioridades não estão enquadradas com as prioridades de Deus. Os valores deste mundo não estão enquadrados com os valores de Deus. Por isso, os homens mais sábios desta terra nunca serão sábios a nível espiritual. Porque a sabedoria espiritual nós vamos encontrá-la na Bíblia, vamos encontrá-la no relacionamento com Deus, vamos encontrá-la quando o Espírito Santo exerce influência sobre cada um de nós. Por isso é que a Bíblia nos convida aqui a nós pedirmos sabedoria de Deus, sabedoria divina, para que a nossa vida não seja guiada por homens, por a sabedoria dos homens, mas sim pela sabedoria de Deus. E a oração ilumina os caminhos que parecem confusos. A sabedoria de Deus vai mostrar as decisões, vai nos dar certeza das decisões que nós devemos tomar quando nós queremos seguir a vontade de Deus. Se nós queremos ser como Paulo, o apóstolo Paulo, e dizer: olha, já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim, porque é Cristo que toma as minhas decisões, eu sigo o caminho de Deus. Se nós desejamos isso na nossa vida, nós precisamos de utilizar a oração como mecanismo para buscar a sabedoria de Deus. O quarto ponto está no livro de Efésios, no capítulo 6 e no versículo 12 e depois o 18 também. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades. E depois o versículo 18 diz: orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito. Se nós desejamos poder espiritual, se nós sentimos que nós somos fracos, e nós sabemos que o somos, e que perante as tentações, perante a influência de Satanás, muitas vezes nós pecamos, nós caímos, nós parece que fazemos aquilo que nós não queremos. Um pouco como Paulo diz, não é? O bem que eu quero fazer eu não faço, e o mal que eu quero deixar de fazer esse eu faço. A verdade é que se nós sentimos essa luta no nosso interior, nós precisamos de reconhecer que precisamos da ajuda de Deus. Como diz este texto, nós precisamos que o nosso coração seja influenciado por Deus, pelo Espírito Santo.
Se nós desejamos vencer as tentações, precisamos de buscar poder a Deus. E o poder vem também pela oração. Em Tiago também diz: a oração feita por um justo pode muito nos seus efeitos. Muitas vezes associamos este texto quando nós oramos por alguém que está doente, por alguém que está a viver um problema grave na sua vida. Mas a verdade é que este texto também se aplica à nossa força para vencer as tentações. E se nós desejamos realmente ter poder, se nós realmente queremos ver os efeitos de Deus na nossa vida, nós precisamos de ir ter com Deus, de falar com Deus, de abrir o nosso coração através da oração. Já falámos o primeiro que fortalece a nossa comunhão com Deus. É a primeira grande bênção. A segunda, que traz paz ao nosso coração. A terceira, que nos dá direção e sabedoria. A quarta, que através da oração nós podemos buscar poder espiritual. E por fim, a quinta grande bênção é que a oração transforma vidas e transforma circunstâncias. Em 2 de Crônicas tem talvez um dos textos mais conhecidos sobre a oração. Diz: e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu os ouvirei dos céus, e perdoarei os seus pecados, e sararei a sua terra. E no livro de Atos, no capítulo 12, no versículo 5, e depois no versículo 7, diz: Pedro, pois era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. E eis que sobreveio o anjo do Senhor, e as cadeias caíram das mãos. É incrível, meus queridos, o poder que Deus entregou nas nossas mãos. É incrível pensar que perante a situação, as circunstâncias que nós vivemos, porque nós negamos a Deus, porque nós viramos as nossas costas a Deus, porque nós somos pecadores e muitas vezes esquecemos o quão importante é ter Deus na nossa vida. Ainda assim, Deus nos dá esta ferramenta extraordinária. A oração pode e deve ser uma das maiores bênçãos da nossa vida. Vimos nestes textos como Deus, através da oração, pode nos transformar, através da nossa entrega sincera a Deus, através de nós abrirmos o nosso coração de forma sincera a Deus. Deus pode fazer uma obra extraordinária em cada um de nós. Lembro, por exemplo, do rei Salomão, quando ele derrama o seu coração a Deus e pede sabedoria a Deus. O que é que Deus faz? Ele torna Salomão no homem mais sábio deste mundo. Este é um dos grandes segredos para a vida do cristão. A oração é uma das grandes bênçãos que Deus colocou na nossa vida. Reconhecendo a nossa condição, reconhecendo que a nossa ligação com Deus, como Adão e Eva tinham, acabou. Não podemos ter este encontro pessoalmente com Deus, porque senão nós seríamos dizimados perante a glória de Deus. Mas nós podemos ter o privilégio de nós irmos à presença de Deus através da oração. Já imaginaram bem que bênção tremenda isto pode ser na nossa vida? A verdade é que muitas vezes nós esquecemos de criar hábitos. Se calhar nós já conhecemos a Deus há muito tempo e olhamos para trás, sentimos que ainda nunca tivemos esta experiência com Deus, ou já tivemos e abandonamos. Mas, meus queridos, se vocês estão hoje a ouvir esta mensagem, é porque Deus vos chama. E Deus me chama também a mim a ter esta experiência com Deus, de podermos experimentar a Deus, de viver com Deus, de viver para Deus, através da oração. Em Tessalonicenses, no capítulo 5, no versículo 17, diz: orai sem cessar. Orar não é perder tempo, é investir na eternidade. Deus continua a ouvir-nos hoje, mas para isso nós precisamos de tomar a decisão de falar com Ele. Que realmente nós possamos ter um compromisso com Deus na nossa vida e possamos constantemente suplicar a presença de Deus e termos este encontro especial com Deus através da oração. Que Deus nos abençoe e nos ajude a fazer disto uma realidade na nossa vida.
para continuarmos a louvar a Deus e a vos convidar a que nós pudéssemos cantar o hino número 213. Vamos louvar a Deus através deste lindo hino. Este é talvez um dos meus hinos preferidos. Deus não se esquece de cada um de nós. Deus ama-nos mais do que um pai ou uma mãe ama até ao seu próprio filho. E quando nós abrimos o nosso coração a Deus através da oração, Deus vai ouvir e Deus vai falar com cada um de nós e vai atender àquilo que nós temos para apresentar. Por isso eu gostaria de vos deixar um convite muito importante hoje. Se vocês têm alguma preocupação na vossa vida, se vocês têm algum problema e querem entregar a Deus, eu gostava de vos convidar a que, se assim vocês desejarem, possam colocá-lo nos comentários deste vídeo, para que nós, como igreja, possamos orar por vocês, pelos vossos pedidos, para que, através da oração de intercessão, através de um grupo grande de pessoas a orar, Deus possa realmente atender da melhor maneira possível às vossas preocupações. Por isso, se assim desejarem, podem fazê-lo. E eu vos convidar agora que nós possamos inclinar as nossas cabeças e falar com Deus uma vez mais. Querido Pai, obrigado, bom Pai, por tu nos dás a certeza que, através da oração, nós temos uma porta aberta para falar contigo, para ter um encontro especial contigo, Senhor. Pedir-te que tu nos possas ajudar a criar estes hábitos de oração na nossa vida, para que possamos realmente ter uma experiência incrível contigo. Ajuda-nos e peço-te de uma maneira especial que possas derramar o teu Santo Espírito sobre cada pessoa que nos está a ouvir, Senhor. E que cada um de nós possa se preparar para um dia estar na pátria celestial, Senhor. É aquilo que eu te peço e te agradeço. Em nome de Jesus. Amém.
Muito obrigado pela vossa companhia, obrigado por estarem connosco e deixo-vos um último convite. Talvez neste sábado vocês possam vir até à nossa casa, vir aqui até à igreja, nos conhecer, porque nós teríamos todo o prazer de estar com cada um de vós na casa de Deus. Que Deus abençoe muito e até lá.